Então, o terceiro seria o C, é o ideal do Evandro. Então, a própria perturbação, ela vai querer acreditar na própria ideia, como se assim não fosse, se nunca seria dito, né? Quer dizer, não vai acontecer de se dizer que o objetivo seja contado. Então, a questão da diferença, né, das ideias de Evandro é que a sua morada ela é uma circulação de espaço infinito. Isso não ocorre na realidade, mas independentemente dessa circulação dos lugares que uma pessoa pode ir, no caso de Evandro, subentende-se a possibilidade, né, como uma ponte própria de felicidade ou não. Então, a sujeição, né, de ocorrer essa possibilidade, ela vai acionar, logicamente, um desligamento de um ato reflexo, na qual a percepção ela vai circular num caminho, que assim a distância ela vai crescer entre as pessoas que lhe estão próximo e não tão próximo assim, né? O homem ele vai procurar a culpa, ou seja, está muito próximo dele. A felicidade dessa maneira ela pode clarear, né, dentro dessa circulação. Ou a questão dele se lamentar, né, gerando assim a frequência não consolável, né, e tornando mais longe dos seus objetivos. Enquanto que a ideia, né, ela não vai parar por essa etapa. Embora pouco importa os nomes das pessoas e a questão do gênero. Então, classificando, né, num outro tópico, a questão do local resulta em que os requisitos, né, ele vai questionar o adiantamento e a inferioridade na questão financeira, na questão econômica, de bens materiais. Então, no trabalho, né, porque a pessoa, por exemplo, ela pode ter uma segunda atividade, remunerada ou não, na qual a formação de uma superioridade vai questionar pela materialidade a ideia num terreno moral, ou seja, essa luz ela vai emanar de uma influência. A resposta do porquê é a questão de quem está próximo, situada essa ideia na questão da família. Porque a pessoa ela pode morar sozinha e ter uma vida solitária. Então, a ideia do caminho suscetível da diversidade de ambientes, né, seria uma letra B, ela vai colocar determinados lugares como uma mistura, né, veemente na questão do verbo. Porque a ideia, né, nessa questão dos outros lugares, ela se baseia numa diferença acentuada. Por exemplo, se a pessoa, o filho, tem uma moto, ele vai ir em lojas de motopeças, ele vai em posto. Né? A pessoa que anda a pé dificilmente vai no posto. Seria um exemplo objetivo. Então, a questão da prática
dessa ideia de pesquisa, por exemplo, né, seria o fundamento de busca dentro do pensamento, só colocando em ressalva que o fundamento ele não dispara um pensamento que lhe alcance alguma coisa, né, seja o que for. Então, a pessoa, depois de um dia de trabalho, de pesquisa, ou se ela passou o dia inteiro pensando, por exemplo, em fazer o bem, não tenha dúvida, ela vai, né, elevar-se na questão da procura do caminho adjacente à própria iluminação, advinda dos homens, na qual o trabalho ele questiona essa classificação que eu estou fazendo. Ou seja, o homem, nessa possibilidade, nessa unidade, ele é a própria piora. Então, o homem vivo e trabalhador, ele não precisa pensar ipsis literis, ele tem que cumprir o objetivo, na qual a perfeição é o óbice dessa ideia, né? Seria a letra C. Então, o resultado ele é um adiantamento do próprio comportamento, na qual uma pessoa que já trabalha a sua independência com mais primazias de solicitação referente à letra C, que seria o final dessa classificação, ela vai estacionar em cada uma das quais as unidades encontram os elementos de progresso, proporcionais ao próprio adiantamento, que seja assim uma recompensa à ideia que passa a teoria, né, principiológica, como um imperativo não categórico a se procrastinar a não vontade de pensar, de pesquisar ou de ressaltar num fundamento um objetivo principal. Assim sendo, o mundo ele infelicita a unidade sistemática, independentemente da obrigação do óbice de um pensamento dirigido, resultado de um pensamento dirigido. Então, agora num segundo e último tópico, terceiro na verdade, o objetivo do trabalho, né? A questão de você sair de casa. A finalidade, né, do encontro no trabalho de uma visão referente a essa luz, né, envolvido os problemas mundiais numa segunda etapa, conclui-se que o homem ele é constituído de tristeza. Mas isso não interfere no julgamento de Deus. Então, a falsidade, por exemplo, ela é uma consideração sobre o trabalho, onde o homem é visto não como uma unidade sistemática. O homem ele compreende um pensamento racional que idealiza vários mundos, independente da área de interesse. Então, o povo, por exemplo, ele quer pertencer a uma unidade de mundo. Mas unidade de mundo não faz sentido, pergunto. Menos do que um lugar onde a relação pode existir. Respondendo, a situação material dos homens trabalhando, ela não é de se espantar a destinação de um pensamento. Ou seja, o alcance, ele não obsta de uma necessidade. A necessidade, ela é praticamente teórica. Então, explicando essa ideia, os homens, numa cidade, por exemplo, vive-se uma ideia falsa,
na qual pouco importa a questão da localização. O exemplo mais prático é o bairro. O povoamento ele se situa no bairro. Cada bairro é como se fosse uma cidade dentro da cidade, que seria basicamente a capital do estado. Então, sob essa égide, por exemplo, o ambiente ele não reúne a questão do pensamento, porque a unidade sistemática ela pensa na questão da circulação, na qual as diferentes localidades que se pode encontrar, ela possui e ela quer dessa objetividade uma viagem, se eu posso chamar assim, uma distração na qual se corrija naturalmente esse lugar. Então, por exemplo, o homem saindo de um hospital depois de uma cirurgia, ele vai associar que os homens não estão trabalhando. Não porque ele não está trabalhando, mas que ele resolveu um problema. O homem, por exemplo, saindo de uma prisão, cumprida a pena, ele vai nascer de novo. Por quê? Porque ele, além de não trabalhar, ele não trabalhou e a ideia de não trabalhar ainda subsiste na teoria. Isso relacionado a um ex-presidiário. Então, agora nós vamos colocar num tópico importante a ideia, né, de Evandro, basicamente. A ideia de Evandro subsiste num preparo, numa qualificação. Isso como um plano de base, né, submetida à escala progressiva. Então, tomado esse trabalho, né, relacionado assim, fazendo referência assim à questão da possibilidade, a ideia do limite supera o seu ideal objetivo. A questão do estado psicológico na questão não divergente de uma possibilidade de distração, por exemplo, ela vai ser imbuída nos seus inferiores, relativo a ele. Então, por algum momento de sorte, a existência ela vai colocar o instinto sem o controle próprio, porque nenhum sentimento bom vai estar carregado nesse ato. Ou seja, ele vai questionar, né, como na objetividade da busca pelo trabalho, uma força. Então, a invenção, por exemplo, ela despenderá um objetivo completo. Ou seja, isso não cabe na prática. Então, Gabriel, por assim dizer, ele não abandona, né, Evandro. Porque a instituição na qual o passado sugestiona um instinto, ele coloca a questão da superioridade. Por quê? Porque ele é uma pessoa desenvolvida. Então, o preparo para a escolha de Evandro, um ato reflexo, ele entra nessa situação na qual não existe um grau, tampouco a unidade sistemática existe adjacente a uma dificuldade, porque o preparo ele não é estimulado. Então, a forma, né, dessa ideia, né, colocada por Gabriel, existe a dificuldade de reconhecimento.
Então, paralelo a essa questão dos lugares, né, a condição de uma vida como a de Gabriel, ela se relaciona com o trabalho. Então, o formato, ele é constituído de um bom sentimento, porque a pessoa, ela não questiona essa possibilidade de pesquisa, né, no caso de força de trabalho. Então, existe dentro de um sentimento uma sujeição não adjacente à própria necessidade. Respondendo a essa ideia, existe a priori predominante de um sentimento mais sensível, sufocando a especificidade colocada por quem lhe orienta. Ou seja, nessa ideia, eu já não posso mais chamar de ideia, porque ela releva a questão prática, o movimento, ele representa o bem e o mal numa esfera de magia, porque a teoria proposta, ela coloca dentro do ideal a amizade, é um objetivo, um fundamento perfeito. Porém, essa luz, ela admite uma transfiguração. Então, a sugestão da pesquisa, ela não irradia essa ideia. Por quê? Porque ela objetiva a arte e a arte tem um fim em si própria. Ou seja, o produto. Né? Por exemplo, num quadro, a venda do mesmo. Na música, um cover. Então, a ideia, o objetivo, seria a ideia de objetivo na resistência, por exemplo, o homem, ele se diz mais avançado. Porém, ele sugere uma negativa, né? A probabilidade na questão negativa. Porque sucede que a pesquisa exista somente na teoria. Então, é a mesma coisa eu dizer, para que serve um relógio se em todos os lugares onde a circulação remete a um uso próprio, na parede existe um relógio. Então, o Estado, ele não encerra uma especificidade. Porém, a questão da lucidez, ela vai ser colocada permanentemente no próprio ideal de Evandro. Assim, a felicidade, ela se relaciona na questão material. Por quê? A questão da informação, ela não ambiciona a amizade. A questão da guerra, ela é uma resultante. Então, não se coloca uma questão que não se proponha uma conotação política. Ou seja, a questão da pesquisa, ela possui esse objeto. Porém, não é posto na prática resultante o que se exerce simplesmente com o princípio de bondade. Ou seja, a pessoa, ela não procura, e assim não deve procurar, o que é bom, mas sim a preocupação, né, terminologicamente primazia, como uma questão de trabalho. A resposta, né, sobre isso é uma não procuração. Porém, o objetivo, né, ele não está descrito sob uma ordem adjacente ao próprio querer. Então, a resposta do porquê é transmitir uma ideia de procura. Pois o sentimento elevado, ele se purifica
nessa luz. E se você citar, por exemplo, a mesquinhez, o ódio, né? A cobiça, por exemplo, ela vai desmentir um laço construído. Então, a ideia, né, desse última questão objetiva, ela é adquirir essa resultante por conta do que se falta do desenvolvimento. Então eu posso responder que num ambiente onde a procura ou a pesquisa é enfatizada, não existe o mal. Então, a ideia de mundo, ela necessita de uma determinada teoria para sentir bem, para se sentir bem. Quer dizer, a própria admiração da luz, ela é uma coisa eternamente natural. Então, a fuga do eternamente natural, ela não pode ser perturbada por uma angústia, de busca material, nem por um contato na qual não há uma ordem de comando. Então, o trabalho do homem é a própria compreensão. Porque a pessoa que pinta um quadro na intenção de interpretação do movimento, seja ele em qual esfera ocorrer, não subsiste uma questão miserável. Ou seja, a miserabilidade, ela faz relação com a inferioridade. Ocorre que a compreensão contrária, ela vai ser transmitida com relação à ordem da escolha. Por exemplo, se eu citar isso no trabalho, eu posso questionar a questão do que eu posso comprar no supermercado, em que sorveteria eu posso ir, que filme eu posso alugar. Então, o privilégio, até para Gabriel, se eu citar assim, ele não é uma questão predominante. Ele vai atingir a questão do provável. Porém, a positividade, ela não encontra uma posição tão acessível a todos os ideais. Porque o alcance, quanto mais dentro de um processo anterior ele foi encontrado, a questão ela vai submeter ao homem uma espécie de pesquisa que não vai iluminar uma quantidade ideal de verbos. Então, se eu responder a questão que advém de uma pergunta, não vai bastar a ideia da onde a pessoa quer trabalhar. Então, a ideia, ela não existe mais. Porque a questão do mundo antigo é a citação da magia, mas Deus, ele qualifica a guarda do que é um processo idealístico, processo ideal, assim dizer, é um vício na qual a pesquisa faz da ideia a própria teoria. Entretanto, pelo que sugere o objetivo de Gabriel, se eu citar dessa maneira, é a questão de que o trabalho ele não coloca esse tipo de objetivo. Então, a submissão, ela é um caminho de pesquisa. Porque a formação desse homem, ele obedece a alguma raça que lhe é adjacente. Porque o que se pode entender de quem pede
que uma pessoa pesquise, não exime essa mesma pessoa da própria pesquisa. Porque se de alguma forma Evandro se sente perturbado, né, a unidade sistemática, por mais atrasada que seja, ela traz consigo, né, essa questão desenvolvida, a questão do guardar o objeto do processo anterior. Então a inteligência, por essa via, ela é uma forma de miséria. Porém, é uma forma mais sensível, na qual o próprio impacto, né, do mundo, ele é adjacente. Então o trabalho, ele idealiza um mundo na qual se pede o objetivo. Mas o caráter comum, né, o mundo antigo, ele é a serventia da própria ideia. Ou seja, nesse exemplo, a pessoa indo para a aula e levando o material todo dia, ela está fazendo a história dela. Então, o espírito do homem, o espírito de Deus, ele se desenvolve de uma maneira penosa, porque a qualidade ela está dentro do coração e não do que é externo a ele. Quer dizer, pouco importa a circulação, pouco importa o quanto ele ganha, o importante é que ele gaste mais, e a questão do alimento, por assim dizer. Ou seja, Gabriel, ele faz da ilusão, né, o progresso do homem. Então, agora, respondendo ao quesito de Evandro, que seja colocado no mundo, sob uma forma de oração, a questão da imagem quanto à própria premissa. Isso é o primeiro. Então, dentro da possibilidade onde a positividade seja óbice de uma não ideia, o reforço ele vai ser desnecessário. Porém, vai fazer com que o Evandro, né, objetive uma ideia de guardar ainda mais o que lhe é cabido. Ou seja, a questão que movimenta a própria imagem, ela vai colocar a ideia num paradoxo. Entretanto, o que já foi colocado na primazia, ela vai ignorar a questão da escolha, porque independentemente do exemplo que se dê, o que pode ser colocado é que o objetivo ele existe. Porém, Gabriel ele não faz com que essa ideia iluda uma própria ideia, porque automaticamente a ideia de Gabriel ela está colocada não para Evandro, para outra pessoa. Então, o reforço ele é uma transição. Respondendo à questão do processo anterior, porque é encontrado o descanso dentro da vida de Gabriel. Então, os homens eles experimentam os seus ideais. Independentemente de Gabriel, por isso, se encontrar livre, o orgulho de Evandro não cabe na questão do coração. Por quê? Porque o bem a que ele está propenso é de uma perfeição igualitária, que se mostra a qualquer indivíduo uma tentativa de seguir a ideia colocada. Então, enquanto Gabriel não relaciona a felicidade dentro da perfeição,
a unidade sistemática ela vai estar sujeita a vício. Porém, como não há a ideia de retorno, o que sugere a sustentação de Evandro é a possibilidade da tristeza, na qual ele traduz com pesquisa. Assim, a felicidade ela é uma satisfação, sem dúvida. Entretanto, o sentimento de normalidade, ele se vale depois de uma questão reflexa, porque vai absorver a materialidade para qualquer pessoa, compreendendo qualquer ideia, independente do risco em que se corra. Concluindo, né? A liberdade ela vale para qualquer um, porém na questão da iluminação ela emana de quem dá valor. Entretanto, o que se espalha teoricamente sugere ainda a possibilidade, e na prática é uma questão que, se não for desenvolvida, ela não vai falhar. E se ela procurar se desenvolver, ela vai recuar, transmitindo uma lembrança. Então, com a questão de Deus, fará essa ideia uma progressão a todos os seres. Infelizmente, a sujeição da própria destruição, ela coloca em atenção a questão da possibilidade do que não é perfeito, mas do que de fato está pronto. Ocorre que a progressão ela se baseou dentro de uma moralidade, na qual o mundo, com a questão do rito, ele processa no mesmo momento em que na situação da aula muda-se de professor, na qual no trabalho o momento sucede a prática do mesmo. E na questão do auxílio, ele vai procurar no alimento a grande resposta. Ao contrário do que pode transmitir o sentimento, a concentração ela é parte da história, da própria, sem dúvida, na qual a questão do trabalho ela pouco importa com o homem, porque esse não encontra existência no corpo onde lhe sucede a liberdade. Então o trabalho, né, ele é uma questão moral de estado inferior. Assim, a transformação ela é na resultante uma ideia de reforço, independentemente de quem se sobressai, porquanto a teoria subsiste nas pessoas mais novas. Ponto final.